Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta aí de 90 mil inscritos, certo? Já deixa o seu like, vamos pra cima que hoje é o primeiro dia do mês, tá? Não falei mais cedo, mas que seja um mês extremamente abençoado pra todos que acompanham aí o John do Timão, pra todos os corintianos e corintianas desse Brasil e desse mundão, tá? Temos um mês aí importante pro Corinthians, as duas últimas rodadas da Comebol Libertadores, né? Temos aí também alguns jogos do Brasileirão e a gente segue acompanhando o nosso time, ainda mais depois da alegria de ontem da classificação na Copa do Brasil. Certo, rapaziada? Peço que me sigam também nas redes sociais, temos todos os links aqui embaixo na descrição. E ó, tô de olho, viu? Tô de olho no pessoal que fez promessa ontem, tô de olho. Teve gente que falou que ia mandar mensagem pra ex, tá? Eu tô só acompanhando aqui, rapaziada. Vamos ver se vai chegar o print aí, né? Vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, já apresento para vocês o aplicativo OneFootball, que é parceiro do John, tá? Nosso patrocinador aí. É um aplicativo completíssimo sobre futebol. Temos lá o tempo real dos jogos, notícias, estatísticas, vídeos, jogos ao vivo, conteúdo exclusivo e muito mais, rapaziada. O aplicativo é de graça para vocês, tá? E aí temos os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, tá? Logo após as partidas, Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana, lances ao vivo e os melhores momentos também após as partidas. Temos a Champions League aí, a final no dia 16, é isso? No dia 10. Temos aí a final da Champions no dia 10, tá? Então acompanhem tudo pelo aplicativo OneFootball. Copa do Brasil, tá? Tivemos aí alguns jogos ontem, hoje temos mais algumas partidas. E o mercado de transferências do futebol europeu, que tá começando a esquentar, né? Começando aí, o Benzema já definiu que vai sair do Real Madrid, já vi lá no OneFootball, tá? Então aproveitem. O QR Code ficou aí na tela para vocês, tem o link também aqui na descrição. Aproveitem e façam um download do aplicativo OneFootball, família. Bom, a gente comentou ontem, né, mas eu vi que deu uma repercussão muito bacana sobre o Gandula, tá, do lance do segundo gol do Corinthians. O jogador do Atlético Mineiro dá o carrinho, tá, assim que a bola vai sair pela lateral. O Gandula do Corinthians, o que já faz? Repõe a bola. Só que tem uma regra muito importante, que pouca gente sabia. O Gandula não pode devolver a bola direto para o jogador. O Gandula tem que jogar a bola para o chão, certo? Ou ele deixa a bola no chão, ou ele joga ela para pingar para o jogador. Qual que foi a inteligência do Gandula? Pô, eu tenho que repor rápido. Não posso devolver de frente para o Matheus Bidu, certo? Não posso jogar já para ele pegar a bola. O que eu tenho que fazer? Jogou ela no chão. A bola já pingou, foi na mão do Matheus Bidu. Ele parou, cobrou o lateral. Certo? Então, de uma inteligência enorme, não só do Gandula como do Matheus Bidu, que aí ele já recebeu a bola, olho, já mapeou, viu o Roger? O marcador do Roger tá aqui no meu pé, pô. O cara tá caído. Então, Roger, vai. Já jogou a bola, sem precisar o Roger dominar, já virou e avançou pro Roger pegar no mano a mano e fazer um gol plástico, um gol, pô, sensacional, tá? Sensacional. O próprio Roger Guedes comentou, né? Ele falou, ó, chamei a responsabilidade, o Gandula foi feliz na jogada, até brinquei que ele merecia um aumentozinho pelo lance, acho que até o Bidu deu uma camisa pra ele, tá? Então muito bacana, né, a atitude do Matheus Bidu e do Roger Guedes, né, por essa valorização. E aí ele comentou que deu uma meia-lua no Natan, acreditou até o final, sabia que a bola não tinha saído, né? E aí ele deu o jogo de corpo, fingiu que saiu para um lado, foi para o outro, driblou o Everson e fez o gol. Então, parabéns, né? Não só pela inteligência do Gandula, inteligência do Matheus Bidu, mas pela valorização, certo? Os atletas do Corinthians vieram a público e falaram, pô, parabéns pro Gandula pela inteligência, o próprio Matheus Bidu deu uma camisa aí pra ele, né? Então, fico feliz aí, rapaziada, por essa situação. Bom, mais algumas repercussões, né, dessa classificação do Corinthians. A primeira delas foi do vídeo pós-jogo, tá? Que o Corinthians publicou aí, um pouco antes das batidas de pênaltis, tá? Tá todo mundo ali reunido, aquela concentração altíssima. Pô, quem vai bater, quem não vai, isso e aquilo. Vem o Luxemburgo, pede a palavra, tá? E aí ele falou o seguinte: sofremos pra caramba.
quem for bater vai fazer o gol. E o Cássio também vai defender, tá? Pô, e foi o que aconteceu. Ele falou de uma forma extremamente enérgica, puxando o time, certo? Puxando muito o time. Vamos pra cima, é isso, tá? E aí, pô, você vai pra bater, você tá confiante, porque seu time acabou de fazer 2-0, seu goleiro é o Cássio. Vai o Cássio na primeira cobrança, pega. Fábio Santos faz, você já tá na vantagem. O Edenilson errou. O Yuri Alberto também errou, mas o Corinthians continuava na vantagem. Vem o empate com o Paulinho, Fausto Vera desempata, o Batalha perde mais uma vez. Então assim, foi numa sequência tão positiva que foi até difícil de acreditar, tá? O Atlético Mineiro bateu 4 pênaltis, perdeu 3. Eles erraram 75% dos pênaltis. O Corinthians acertou 75% dos pênaltis. E a classificação tá aí, mais uma vez, parabéns aí ao professor Luxemburgo, tá? Que até comentou na coletiva de imprensa sobre a mentalidade que ele impôs nos jogadores, tá? Ele falou o seguinte, ó: tem uma frase que eu uso bastante: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Quem está no Corinthians não pode ter o medo de perder, tem que ter a vontade de ganhar. O Renato chegou perto de mim e falou: isso tem muito a ver com você hoje, tá? Porque você passou confiança pra gente. Você sempre acreditou que pudéssemos virar. E é verdade, tá? Por incrível que pareça. O Corinthians tomou 2-0 do Galo lá na coletiva de imprensa. Pós-jogo lá em BH, Luxemburgo falou: temos o jogo da volta, o jogo ainda está aberto e tudo mais, tá? E aí ele comentou sobre a semana de preparação, né? Ele falou, ó, desde antes, no primeiro jogo contra o Atlético, falávamos que conseguiríamos a virada. Vamos fazer uma sequência boa que chegaremos preparados para virar. Eu falava isso todo dia. Não é só o jogo que reportava para frente. Não é uma preparação de hoje. Ela vem de uma sequência, tá? Então essa questão da mentalidade, do jogador entrar confiante. Pô, me preparei, eu sei como o Atlético vai jogar, a gente vai fazer isso, isso e isso, o gol vai sair e vamos classificar. Foi o que aconteceu. Foi o jogo perfeito que a gente pedia. O jogo perfeito. E só não foi 100% perfeito, por quê? Porque o Corinthians não classificou no tempo normal. Dava para classificar, tá? Com as oportunidades que tivemos. Mas o importante é a classificação. Como a gente fala, se não for sofrido, não é Corinthians. Então é isso, rapaziada. Temos mais algumas informações, tá? Da própria coletiva aí do Luxemburgo. Ele comentou sobre Matheus Bidu e sobre o Fagner. Ele falou, ó: queria fazer um elogio ao Fagner. Se você ver o Fagner jogando ontem e quando eu cheguei, ele perdeu 3 quilos, quase 4 quilos já. O Fagner, que nós sabemos que é um jogador de altíssimo nível, que vai fazer grandes jogos. Mas não sou eu que tenho que buscar isso. Quem tem que olhar é o atleta. Tenho que dar condições dele treinar, evoluir e colocar os melhores em campo. A evolução do jogador se dá em função disso. Pô, e aí, querendo ou não, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o início da temporada do Fagner. Eu muitas vezes falei, pô, olha o nível de atuação do Fagner. Muito abaixo. E era titular. Não vinha jogando bem. A gente comentou isso. O Fagner estava com um número alto de assistências, mas na marcação ele deixava a desejar. Abandonava o lance, só olhava. E aí a gente vê, com a chegada do Luxemburgo, o cara emagreceu 4 quilos. Para um atleta de alto nível, de alto rendimento, isso faz muita diferença. Muita mesmo, tá? É nítido, você vê no rosto do Fagner que ele tá mais magro. O próprio Luxemburgo comentou sobre o Matheus Bidu também, que ele perdeu peso. Pô, isso auxilia muito no desempenho do atleta, no desenvolvimento. O próprio Maicon, eu creio que perdeu peso também. E aí a gente não vai falar sobre a preparação física do Corinthians? Não dá para falar sobre o Flávio de Oliveira? Sobre a comissão técnica do Fernando Lázaro? As escolhas? Foi colocar o Bruno Mendes de titular. O Fagner falou, pô, perdi minha vaga. O Maicon saiu do time, pô, perdi minha vaga. Preciso correr, preciso recuperar. O Matheus Bidu não vinha tendo sequência. Começaram a treinar forte, se recuperaram, se prepararam. E o resultado tá aí, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, família, agora, infelizmente, temos que falar, tá, sobre a situação do André Sanches, que é vergonhoso o que ele faz, né? Ontem,
ontem, após a classificação do Corinthians na Copa do Brasil, ele apareceu. Magicamente, misteriosamente, voltou a público. O André Sanches botou a cara dele nas redes sociais e comentou o seguinte: a chapa Renovação e Transparência. 3 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, Libertadores Mundial e vários paulistas. Além disso, temos um CT para o profissional, um CT para a base, Neoquímica Arena e como presente o Ronaldo Fenômeno. Ou seja, ele esperou uma classificação do time, um momento positivo, que a gente vinha do mês de maio, com uma sequência de 8, 9 jogos sem vencer. Ele, quieto. Classificou na Copa do Brasil, ele apareceu, falando da chapa Renovação e Transparência, que teve os títulos, teve esse desenvolvimento para o clube. Obviamente a torcida do Corinthians caiu matando em cima, falando sobre a dívida e tudo mais. Ele falou o seguinte: vejam de 2007 para cá, a dívida é de 450 milhões. Os outros 500 milhões são impostos que se acumulam desde 1999, que podem ser pagos em 20 anos. Não fique preocupado com a dívida. Pô, chega a ser brincadeira com o torcedor do Corinthians, cara. De verdade. É brincadeira. Um cara que foi presidente do clube em 2 oportunidades. Como falar isso, cara? Pô, ele assumiu, a dívida era de 450 milhões. Em um ano de gestão do Andrés foi para 900, ou seja, dobrou a dívida. E aí agora, depois que o time classificou, ele aparece para falar: não se preocupem com a dívida, tá, torcida? Tem o balanço lá que o clube deve 910 milhões, mas não se preocupem com a dívida. 500 milhões são só impostos. Não precisa pagar então, Andrés? Ah, precisam ser pagos em 20 anos, mas não precisa pagar? Não é a dívida do clube? Então tá bom, tira esses 500 milhões. A dívida é de 450 milhões. E aí? Não se preocupa com a dívida? Pô, é palhaçada, cara. É sacanagem com o torcedor, um cara que foi gestor do nosso time, fazer uma palhaçada dessa. Ser oportunista nesse nível. E aí, qual que é a estratégia? Aproveitou o bom momento, a classificação do time ontem, para falar: pô, olha a chapa Renovação e Transparência, tudo que a gente fez pro time. Vocês fizeram um favor pro Corinthians? O Corinthians estava pedindo para vocês, aí vocês: não, então vou fazer um CT, vou construir o CT para base, o estádio, vou conquistar o título aqui, tô de presente, Corinthians. Nossa, muito obrigado, Renovação e Transparência. Se não fossem vocês... Pô, parece... eu não consigo entender. Agora, depois da classificação, vem aí o salvador do Corinthians, o senhor André Sanches. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e já apresento aqui nossa patrocinadora também, a 1xBet, tá? Fechada aí com clubes do mundo inteiro, Liverpool, Chelsea, Barcelona, certo? Temos aí o cupom de 100% de bônus até R$ 1.200. Basta clicarem aqui no link do comentário fixado, vocês vão ganhar aí o bônus de 100%, tá? Até R$ 1.200. O cupom é DMAO. Temos o jogo aí, São Paulo e Sport Clube Recife, no Morumbi hoje, tá? A vitória do Sport tá pagando uma odd de 6, tá? Então colocou R$10, já vira R$60. Se você acredita que o Sport vai se classificar para a próxima fase, seja nos pênaltis, seja no jogo normal, no tempo normal, né, tempo regulamentar, a odd está 21. Colocou R$10, voltam R$210. Certo? Colocou R$100, volta R$2.100. Então aproveitem, rapaziada. Além disso, temos o Fla-Flu, tá? Essas odds aí mais equilibradas. Pro Flamengo se classificar, tá pagando 1.68. Colocou 10, volta 16,80. E pro Flu tá pagando 2.11. Colocou 10, volta 21,10 centavos. Então aproveitem, rapaziada. Temos aí odds para números de gols e tudo mais. Vamos pra cima, família. O cupom está aqui no comentário fixado. Vamos de mercado da bola? Recebemos a informação hoje, tá? Que o Murilo, zagueiro do Corinthians de 20 anos de idade, recebeu uma sinalização de um clube da Espanha, tá? De uma proposta aí de 17 milhões de euros. Vai dar quase 100 milhões de reais, certo? Ponto importantíssimo, tá? Ponto importantíssimo. O Corinthians, há pouco tempo atrás, recusou uma proposta do Sevilha de 8 milhões de euros.
Um tempo depois, um time italiano chegou a conversar com o Corinthians, falou que poderia pagar 10 milhões de euros. Hoje, temos a possibilidade de uma proposta de 17 milhões de euros, certo? Quase 100 milhões de reais. O Corinthians tem 100% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, todo esse valor viria para o clube. Pensando que o Corinthians gostaria de gastar 60 milhões de reais na janela de transferências do meio do ano, chegando 90 para o seu cofre, pô, sensacional. Era o que a gente precisava, era o que a gente queria. Só que, por outro lado, temos um zagueiro que tem aí 10, 15 jogos com a camisa do time profissional, acabou de subir, acabou de ter a sua sequência, a sua oportunidade, e já poderia sair do clube no meio do ano. Eu até comentei na live ontem, tá? Pô, você acha que o Murilo poderia sair do Corinthians já? Acho difícil, achava difícil. Mas chegando uma proposta de 17 milhões de euros por um zagueiro, não acho que a nossa diretoria vá segurar o atleta Murilo, tá? Se essa proposta for concretizada, hoje o que existe? Uma conversa, tá? Esse time entrou em contato com o staff do Murilo e com o Corinthians, falou, ó, a situação é a seguinte, a gente está estudando fazer uma proposta de 17 milhões de euros. Não sabemos o clube espanhol, o Sevilha já fez uma proposta de 8 milhões de euros, possa ser que seja novamente o Sevilha, tá? Já até recentemente aí contratou o Guilherme Arana, né? Então tem esse contato com a diretoria do Corinthians e a gente segue acompanhando, tá? Vale lembrar que, por exemplo, o João Vitor saiu por quanto? 10, 12 milhões de euros. O João Vitor já era titular há mais de uma temporada no Corinthians. Saiu para o Benfica esse valor. Se a gente vender um zagueiro por 17 milhões de euros, pô, tá muito positivo. Muito, muito, muito. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês venderiam o zagueiro Murilo hoje por esse valor? Lembrando que temos a possível chegada do Lucas Veríssimo, o Caetano poderia substituir o Murilo, e aí a gente poderia, por exemplo, trazer um outro zagueiro num preço ok. Teria Veríssimo, teria o Bruno Mendes, poderia usar esse valor também para renovar com o Bruno Mendes, tá? Temos o Caetano e outras opções aí no mercado para o Corinthians contratar, mas com cautela. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês. Bom, família, e sobre o Matias Rojas, tá? Finalmente tivemos um desfecho. O Matias Rojas aceitou a proposta do Corinthians, tá? A informação aí do pessoal da Central do Timão e também do Marco Belo Júnior. E aí, muita gente até me mandou, pô, John, o pessoal falou que fechou, que aceitou a proposta, falta anunciar. Sim, igual eu falei na terça-feira pra vocês. Não postei 2 vídeos na terça? Que era a informação que eu recebi. Matias Rojas aceitou a proposta do Corinthians. Falta a oficialização, certo? Temos essa informação. Agora com a confirmação também da Central do Timão, do Marco Belo Júnior, que é um dos setoristas aí do clube, tá? O Matias Rojas aceitou a proposta do Corinthians. A qualquer momento vamos ter aí essa oficialização do clube, tá? Isso vai ser muito importante aí para a questão de confiança, vai dar uma balançada aí no mercado também, tá? Ponto importante, é um jogador que só chega a partir de julho. Tá, ele poderia vir já para o Corinthians para iniciar os treinamentos, né, a partir da metade do mês aí de junho, já iniciar meio com a pré-temporada, essa integração com a equipe, para iniciar os trabalhos a partir do dia 1º de julho, que é quando abre a janela de transferências. O Corinthians faria a inscrição dele nos campeonatos e ele estaria liberado para atuar com a camisa do Corinthians. Sobre os valores, tá? É aquilo que a gente conversou, provavelmente salário de 800 mil reais e o Corinthians pagaria mais 15 milhões em luvas, tá? Que seriam aí divididas durante o contrato de 4 anos, então ele ficaria mais ou menos com um salário de 1 milhão, 800 de salário, 200 pagando as luvas. Certo, rapaziada? Então, essa atualização, muita gente me perguntando, eu já havia falado, já estava aqui no canal para vocês. Muita gente manda, pô, John, eu vi que falou que falta isso e aquilo. Calma. A informação era essa desde o início da semana. O Matias Rojas havia gostado da proposta do Corinthians, chegou num acordo, falta a oficialização, falta a caneta no papel, a assinatura.
Assinou? Vem para São Paulo, tira foto, faz a apresentação, tá? Então, aqueles trâmites burocráticos, a parte jurídica de contrato e tudo mais. Mas tivemos a confirmação, Matias Rojas aceitou a proposta do Corinthians, tá? O meio atacante aí paraguaio, certo? Mas que defendia aí o Racing da Argentina, chega para ajudar a nossa equipe, meio atacante, canhoto, com muita qualidade, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!